Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Eu respondo pelo nome de Cíntia Alexandra de Assunção, estudante do quarto ano no curso de Contabilidade e Auditoria. Estou cá presente para apresentar o meu trabalho do fim do curso, que tem como tema análise de investimento para avaliar a viabilidade dos projetos na empresa CFM. Tenho como estrutura do meu trabalho, capítulo 1, introdução, que dentro da introdução irei falar da justificativa, problema, hipótese e os seus objetivos. No capítulo 2, irei falar da revisão da literatura e, por fim, no capítulo 3, irei falar da metodologia. Na introdução, a análise de investimento, as empresas dependem de vários fatores para sobreviver no mercado em que atuam. Elas devem sempre procurar oferecer produtos e serviços diferenciados para que possam se tornar competitivas no mercado em que estão inseridas. Na análise de investimento para avaliar a viabilidade dos projetos, possibilita visualizar um projeto de investimento, permitindo verificar se o projeto será viável, demonstrando sua rentabilidade e tempo de retorno. Neste contexto, que se percebe a importância de realização de um estudo de viabilidade, que através de parâmetros e resultados de cálculos realizados com informações sobre o empreendimento que servirão de base para a orientação ao investidor nas tomadas de decisão em seguir ou com o projeto planeado. Tenho aqui justificativas. A escolha deste tema justifica-se por motivos de ordem justificativa acadêmica, justificativa social e justificativa econômica. A contribuição prática deste estudo está na avaliação de um investimento em uma empresa de caminhos de ferro de Moçambique, com o objetivo de auxiliar os investidores interessados em atuar neste segmento. Justificativa acadêmica deu-se por conta dos desafios constantes frequentados no processo decisório no mundo desta gestão financeira, pois é preciso estar ciente de que o sucesso necessita de um trabalho estruturado em boas práticas. Desta forma, analisando a viabilidade econômica e a análise precisa de riscos, formulando hipóteses e reformulando o investimento para alcançar os resultados projetados na minha área de atuação. Na justificativa social, uma empresa para se manter competitiva no mercado, é necessário ter uma boa base financeira e sustentável econômica, pois ocorrem grandes mudanças no cenário econômico e criam dificuldades para os investidores que desejam realizar investimentos, necessitam realizar estudo de viabilidade econômica financeira, tendo capacidade de cumprir as suas obrigações conforme o cronograma de reembolso financeiro do financiamento, nesse caso, nesta mesma senda, auxiliando em um maior crescimento econômico e rentável. Na justificativa econômica, toda empresa tem o objetivo de crescer no mercado, aumentar os seus lucros e ter sua empresa reconhecida. Para conseguir se destacar no mercado, se faz necessário que as empresas invistam e façam seu capital render cada vez mais. Para isso, é necessário o planeamento empresarial para o investimento em máquinas e equipamentos, inovações tecnológicas,
compras de terrenos, entre outras. Contudo, antes de realizar um investimento, é importante verificar a viabilidade do investimento. E com estas contribuições é possível contribuir na economia de um determinado país, seja gerado mão de obra para crescimento econômico. Temos aqui o problema da pesquisa. Uma empresa, para se manter competitiva no mercado, é necessário ter uma boa base financeira, sustentável econômica, pois ocorrem uma grande mudanças no cenário econômico, como eu já havia dito anterior, e criam dificuldades para os investidores que desejam realizar investimentos, necessitam realizar estudo de viabilidade econômica financeira, tendo capacidade de cumprir as suas obrigações conforme o cronograma do reembolso do financiamento. Nesta mesma, sendo auxiliando em um maior crescimento econômico rentável. Isso eu já havia dito anteriormente. Então, os projetos de investimentos para avaliar a viabilidade dos projetos na empresa Caminhos de Ferro de Moçambique constitui um fator determinante na realização das atividades. Caracterizam-se planos pré-estabelecidos que têm por objetivos traçar metas a serem alcançadas durante a execução de um novo negócio. A análise de um investimento se faz essencial por vários motivos, sendo o principal deles a importância em se realizar um planeamento financeiro antes da implementação do novo negócio, pois só por meio de uma avaliação de viabilidade a empresa poderá visualizar real situação para saber se pode investir ou não. Certamente que todo projeto de investimento é um risco para uma empresa, é algo incerto, pois são metas a serem seguidas. Como a empresa deve lidar sempre com números exatos, não deve investir naquilo que acha que é bom, deve sempre verificar a viabilidade dos seus projetos de investimento. Para verificar a viabilidade de um investimento, é preciso utilizar métodos de análise de investimentos, como o VPL, o TIR e o Payback, para análise dos projetos, nesse caso. E assim podemos estimar a sua lucratividade, rentabilidade e tempo de retorno. Então, com isso, quer dizer, o meu problema é até que ponto a não implementação de um projeto de investimento para avaliar a viabilidade de um projeto pode influenciar na CFM. Objetivos. Tenho aqui objetivo geral e objetivo específico. Objetivo geral: avaliar a viabilidade do projeto de investimento antes da sua execução para garantir que os seus recursos investidos sejam realmente vantajosos na empresa CFM nos anos 2022 e 2023. Objetivos específicos: verificar a viabilidade de um projeto de investimento, identificar os riscos e desafios potenciais do projeto a fim de desenvolver estratégias para mitigá-los e garantir o sucesso da iniciativa. Hipótese. Tenho hipótese primária e hipótese secundária. Na hipótese principal e não primária. Na hipótese principal, a análise de investimento para avaliar a viabilidade dos projetos para a empresa CFM constitui um fator determinante na realização das atividades.
enquanto que nas hipóteses secundárias, a análise de investimento para avaliar a viabilidade de projetos para a empresa CFM é uma condição necessária na realização de atividades. Provavelmente, as políticas de investimentos para avaliar a viabilidade de projetos estejam a interferir em concluir a melhor alternativa de investimento. Revisão da literatura. Na revisão da literatura, eu trouxe cá algumas definições, que é análise de investimento. Nesse caso, a análise, segundo Fonseca e o Scher, é o processo de estudar, examinar e decompor um objetivo fenômeno ou conjunto de dados para compreender sua estrutura, característica e relações. Ela envolve a identificação de padrões, tendências e insights a partir dos dados analisados. Investimento, segundo Keynes, é um capital que se aplica com o intuito de obter rendimento a prazo. Análise de investimento é definida como um processo de avaliação de um investimento quanto à lucratividade e risco. Ela consiste na aplicação de técnicas financeiras e contabilísticas para determinar qual investimento é mais favorável ao investidor, segundo o Cohen e Ian. E, por fim, vou apresentar a metodologia. Neste capítulo, aborda sobre os procedimentos metodológicos para a materialização dos objetivos do presente estudo. Quanto classificação da pesquisa é quanto à abordagem ou natureza, quanto aos objetivos e amostragem, população e amostra. Quanto à abordagem ou natureza, segundo o Gill, afirma que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante ou outros tipos de delineamento considerados. Pois, nesta pesquisa, a preocupação não é apenas com a quantificação de dados, mas também procurar descrever a relação da causalidade que se estabelece entre variáveis, neste caso, a análise de investimento para avaliar a viabilidade dos projetos de investimento. Quanto aos objetivos, segundo o Gill, as pesquisas descritivas buscam a descrição de características de populações ou fenômenos e de correlação entre variáveis. Então, relativamente aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se por descritiva, pois descreve a análise de investimento na empresa CFM. E quanto à amostragem, população e amostra, o Freitas afirma que esta é uma forma de amostragem não probabilística que consiste em selecionar elementos a que tem acesso, admitindo que
esses possam, de alguma forma, representar o universo. E obrigada, esta é a minha apresentação sobre a análise de investimentos para avaliar a viabilidade dos projetos na empresa CFM nos anos 2022 e 2023. Obrigada pela atenção.